TV Centro-América, com você. MT2, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta. Estado e municípios aguardam orientações do Ministério da Saúde e mais doses de vacinas contra a Covid para aplicar o reforço em idosos e pessoas com baixa imunidade e para começar a imunizar os adolescentes de 12 a 17 anos. O Estado registra a menor taxa neste ano de ocupação de leitos de UTI na rede pública para pacientes com coronavírus. E boa notícia também na economia. Mato Grosso tem o maior percentual de geração de empregos no Brasil no período de janeiro a julho. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Federal cumpriu hoje 9 mandados de busca e apreensão em uma operação que apura possíveis irregularidades em licitações da Prefeitura de Jangada. 40 policiais federais e 3 auditores da Controladoria Geral da União cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em Cuiabá e também em Jangada. A operação faz parte de uma investigação que apura possíveis irregularidades em processos licitatórios. De acordo com a Polícia Federal, a Prefeitura teria direcionado várias licitações para uma empresa que não teria capacidade de tocar as obras, mas por interesses particulares de agentes públicos. Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2018 e 2020. A Justiça também determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados, sequestro de bens, bloqueio de previdência privada, além do afastamento de um servidor público de suas funções. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Jangada, mas não tivemos nenhuma resposta. Segundo a Polícia Federal, as irregularidades teriam causado um prejuízo de mais de R$ 1.700.000 aos cofres públicos. Mato Grosso é o estado brasileiro com maior percentual de geração de empregos entre janeiro e julho deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é ligado ao Ministério da Economia. E de quanto que foi esse crescimento, hein, Bárbara Fava? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Uma boa notícia, né? O crescimento foi de 8,27% na geração de empregos aqui em Mato Grosso de janeiro a julho deste ano. Esse foi o melhor saldo entre os estados brasileiros. No período, foram registradas 274.683 contratações e 213.548 demissões, gerando um saldo de 61.135 postos de trabalho com carteira assinada. Em julho, Mato Grosso registrou 43.240 admissões e 31.788 demissões. A variação relativa em relação a junho também ficou positiva em 1,45%. Foi o segundo melhor resultado no país. O estado gerou 11.452 novos postos de trabalho. E os setores, né, que tiveram aí e geraram mais empregos no mês passado foram, em primeiro lugar, a agropecuária, depois serviços, comércio e indústrias. Luzimar. Muito obrigada pelas informações, Bárbara. O Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez a votação do chamado Marco Temporal, que define a demarcação de terras indígenas no Brasil. O relator, ministro Edson Fachin, já apresentou o voto e foi contra o chamado Marco Temporal. O julgamento foi remarcado para a próxima quarta-feira, dia 1º de setembro. Pelo Marco Temporal, os índios só poderiam reivindicar a demarcação de terras nas quais já estariam estabelecidos antes da Constituição de 1988. A
A seguir, como deve ser a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid e a expectativa para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Mato Grosso recebeu hoje mais uma remessa de vacinas contra a Covid. No fim da manhã, chegaram 55.600 doses da Coronavac. E à tarde, 45.618 doses da Pfizer. No total, o Ministério da Saúde enviou pouco mais de 101 mil doses de imunizantes. A destinação dessas vacinas vai ser definida por uma resolução da Comissão Intergestores Bipartite, que é formada por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e também dos municípios. Autoridades em saúde afirmam que o avanço da vacinação tem feito os números da pandemia baixarem. Tangará da Serra, por exemplo, nesta semana entrou para a lista de cidades classificadas pela Secretaria Estadual de Saúde como de risco baixo de contaminação por coronavírus. Tangará já vacinou com a primeira dose 80% da população com mais de 18 anos. A imunização completa com dose única ou 2 doses já atingiu mais de 18 mil pessoas, o que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, fez cair pela metade os atendimentos de pessoas com suspeita da doença. Os casos graves também diminuíram. E isso pode ser um bom sinal de que nos ajude na questão da manutenção de um risco menor de contaminação. Tangará e outros 130 municípios estão com o risco de contaminação baixo. É importante que a gente reflita que o risco é baixo, não é que ele não existe. Nós precisamos manter todas as nossas medidas de prevenção, de controle, de distanciamento. Além de manter todos os cuidados para conter o avanço do vírus, a cobertura vacinal tem sido a forma mais eficaz na diminuição de casos graves da doença. Essa taxa está sendo reduzida pela ação da vacinação, né? Mas lembrando que nós só teremos imunidade de rebanho quando nós tivermos 70% da população total vacinada com as 2 doses. Seu Noredi sabe disso. Ele aguardava ansioso a segunda dose para se ver mais protegido do vírus. A vacina é uma das melhores maneiras de a gente prevenir e vou continuar me cuidando porque não é só a vacina que vai me assegurar, mas os cuidados também. Mato Grosso ainda não tem previsão de quando vai começar a vacinação de adolescentes contra a Covid. Hoje, Várzea Grande abriu pré-cadastro para os jovens de 12 a 17 anos. O pré-cadastro é feito no site da campanha de vacinação contra a Covid-19 de Várzea Grande. A inclusão dos dados do adolescente deve ser feita no grupo certo, da faixa etária que ele pertence e se tem ou não comorbidades. Mas a Secretaria Municipal de Saúde deixa claro que, por enquanto, está fazendo um pré-cadastro, porque o Ministério da Saúde ainda não liberou a vacinação desse público-alvo. Isso trata-se de um pré-cadastro, estamos aguardando ainda a autorização do governo federal e do governo do estado e também o envio de doses para esse público, para darmos início à vacinação desse público. Em Rondonópolis, a Amanda, que tem 14 anos, está ansiosa para a liberação da vacina para adolescentes. O que ela mais quer é voltar para a escola. Essas fotos são de antes da pandemia, em uma das atividades que ela mais gostava, participar da fanfarra. Mas há quase 1 ano e meio a rotina dela é essa, estudar em casa. Nem para o rodízio presencial ela pôde voltar, já que é diabética e por isso a instituição de ensino não autorizou que ela retornasse. Fiquei triste, né? Fiquei meio desconsolada de não poder ter ido. Escola faz falta, né? Faz. E aí, por ela não poder ir, o irmão dela também não pode, porque senão vai ficar ele vai ter contato com ela a hora que chega, né? Então, aí eles falaram, melhor nenhum dos dois ir, né? Então tá sendo difícil, né? Para vacinar a Amanda e toda a população de adolescentes de Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde enviou um documento para o governo do estado, manifestando interesse em começar a aplicação de doses neste público, já que o município foi o primeiro de Mato Grosso, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, a vacinar os moradores a partir dos 18 anos de idade.
Solicitar junto ao governo do estado a vacinação de 12 a 17 anos, de modo a gente completar o calendário de imunização dessas pessoas, tendo uma segurança maior, até por conta do retorno às aulas. A Vanessa é infectopediatra. Ela explica que apesar de casos graves e mortes por Covid serem bem menos frequentes entre os adolescentes, vacinar esse público é importante para que as cidades garantam um percentual mais alto de proteção da população. O vírus se tornou, com as mutações, ele se tornou mais contagioso, mais infectante. E com isso, a gente precisa de um número maior de pessoas imunizadas para que a gente consiga ter um controle melhor desse vírus. E sem atingir essa população, que é da faixa etária pediátrica e adolescentes, a gente não consegue ter esse número alto essa porcentagem de população vacinada. O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, disse que espera a recomendação do Ministério da Saúde para vacinar os adolescentes. O Ministério da Saúde ainda não informou quando vai incluir os adolescentes no Plano Nacional de Imunização. Estado e municípios, prefeituras, também aguardam orientações do Ministério da Saúde sobre a aplicação da dose extra de vacina contra a Covid, que será oferecida a alguns grupos. Só em Cuiabá e Várzea Grande, aproximadamente 47 mil pessoas devem receber esse reforço. Ele não vê a hora de voltar às corridas. Cedil Pereira Lima, de 95 anos, conta que participou de muitas edições da Corrida de Reis, organizada por 36 anos pela TV Centro-América, sem falar nas inúmeras outras competições, lembradas por dezenas de medalhas e troféus, alguns feitos especialmente para ele. Não quer perder essa vitalidade. Por isso, está ansioso para tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid. A gente tem que fazer a parte da gente. O resto, só Deus mesmo para nos ajudar, que a gente continua tendo uma saúde perfeita. O Ministério da Saúde autorizou a aplicação da dose de reforço contra a Covid a partir do dia 16 de setembro. Será para pessoas acima de 70 anos, vacinadas há 6 meses. E também para pessoas com baixa imunidade, 28 dias após a segunda dose. Enquadram-se nos critérios de baixa imunidade pessoas com câncer, com HIV, transplantados e as que estão com sistema imunológico fragilizado. A imunização deverá ser feita preferencialmente com a dose da vacina da Pfizer ou, de forma alternativa, com a vacina da Janssen ou AstraZeneca. A dose de reforço é defendida por infectologistas da Fiocruz. É extremamente necessária, porque essa população de idosos e pessoas imunossuprimidas, principalmente transplantados de órgão sólido e pessoas que recebem terapia imunossupressora, não produzem uma resposta robusta após esquema vacinal completo, portanto, menos proteção. No contexto da variante Delta, que possui um escape de resposta imune maior, é importante proteger essa população, principalmente porque já faz mais de 6 meses que completaram o seu esquema vacinal. Em Cuiabá, são 32 mil pessoas e em Várzea Grande, 15 mil com mais de 70 anos que deverão receber o reforço contra a Covid. As secretarias de saúde dos 2 municípios afirmam que ainda não foram notificadas oficialmente pelo Ministério da Saúde para aplicar essa dose extra e esperam receber mais vacinas para dar conta dessa nova demanda. E a Secretaria Estadual de Saúde já foi notificada oficialmente a respeito da dose de reforço, mas também afirma que precisa receber mais doses para poder cumprir essa determinação. Então, o Ministério projetou para a segunda quinzena de setembro, primeiro, porque ele assegura que ele terá doses para encaminhar na segunda semana de setembro. Né? É o Ministério da Saúde que é o provedor de dose de vacina. Então, nós não temos autonomia, autoridade para iniciar no estado de Mato Grosso uma vacinação de dose que ainda não chegou até aqui. Mas nós vamos cumprir fielmente aquilo que está determinado pelo Ministério da Saúde.
Além da aplicação da dose de reforço, o Ministério da Saúde decidiu que vai reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. E agora a gente vai conferir os dados do painel sobre a situação da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 15 mortes por Covid. No total, já são 13.412 óbitos pela doença aqui no estado. Mais de 494.400 pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram, cerca de 95% do total de casos. Mato Grosso já registrou mais de 516 mil casos de Covid, foram 965 novos diagnósticos de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 47,49%. Essa é a menor taxa de ocupação de leitos de UTI deste ano na rede pública. Hoje são 272 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais aqui no estado. A média móvel de casos em Mato Grosso, segundo o Ministério da Saúde, o estado tem registrado uma média diária de 963 casos nos últimos 14 dias, queda de 12% em comparação com os 14 dias anteriores. A média móvel de óbitos está em 22 mortes diárias, queda de 13,61% nas duas últimas semanas. A seguir, a chuva refresca o calorão em algumas cidades mato-grossenses. E os voluntários que mantêm os estoques do Hemocentro Público do Estado e ajudam a salvar muitas vidas. Começam no dia 13 de setembro as aulas de 3 cursos da Unemat em Cuiabá. Até agora, a Universidade do Estado de Mato Grosso só oferecia para a capital cursos à distância ou em turmas especiais. Assim como na região metropolitana, em Rondonópolis, a Unemat também não tem uma sede própria. As aulas são em espaços cedidos. É nesse espaço, na Escola Técnica Estadual no bairro Planalto, que serão as aulas dos 3 cursos que a Unemat oferece em Cuiabá a partir de setembro: Engenharia de Produção Agroindustrial, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Gestão de Negócios. O processo seletivo já foi feito com as notas do Enem. É a primeira vez que a Unemat oferece cursos de graduação regulares na capital. Antes, a oferta era de artes visuais numa parceria com o Cine Teatro e os de licenciatura em letras e artes visuais à distância. Por enquanto, não há projeto de construção de sede própria da universidade em Cuiabá. A gente está numa parceria junto com a CCTEC, ocupando esse espaço, uma parte dele, para que a Unemat possa ampliar suas atividades em Cuiabá. A possibilidade da Unemat ter um campus na Baixada Cuiabana cresceu com o lançamento dessa obra, do Parque Tecnológico de Várzea Grande, que tem previsão de ser concluída no ano que vem. Só que para a Unemat também estar aqui, ainda não há uma data definida. A instituição informou que precisa de um orçamento extra para dar sequência ao projeto e que o espaço seria utilizado para pesquisa, extensão e inovação. Em Rondonópolis, a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso, a oferta de cursos pela Unemat também é recente. Direito, Letras e Ciência da Computação são oferecidos desde 2017 em salas de aula cedidas numa escola estadual. Atualmente, são 318 alunos matriculados e foram abertas 280 novas vagas para este segundo semestre, em 4 cursos. Além de Letras e Ciência da Computação, Jornalismo e Engenharia Civil também terão turmas. As aulas, por enquanto, são remotas por causa da pandemia. As obras da sede própria estão previstas para serem concluídas no final deste ano. Expectativa para o Rony Walter, que espera terminar o curso de Direito já na nova sede. A gente está muito ansioso, aguardando a conclusão da obra, né? E a transferência física para essa nova sede. A Universidade do Estado de Mato Grosso foi criada há 43 anos. O principal foco era atender os municípios do interior do estado que tinham pouca oferta de cursos superiores em instituições públicas. Hoje, a Unemat oferece 37 cursos de graduação em 38 cidades. E a gente fala agora de um gesto de solidariedade que ajuda a salvar vidas.
A iniciativa individual de pessoas e a ação coletiva de grupos, como igrejas e associações, contribuem para manter os estoques do Hemocentro Público de Mato Grosso. As doações caíram durante a pandemia. A Yasmin transformou a dor do luto em um gesto de amor ao próximo. O irmão dela, de 23 anos, morreu nesta semana de anemia falciforme, doença cujo tratamento exige transfusões de sangue constantes. No dia em que completa 16 anos, a adolescente veio ao MT Hemocentro fazer a sua primeira doação e ainda trouxe a mãe e uma amiga, que também se tornaram doadoras. Assim como o meu irmão, ele várias vezes precisou de doação de sangue para o tratamento dele, existem pessoas que também precisam. Então, o meu irmão também é um incentivo para que hoje eu estivesse aqui, no dia do meu aniversário, tá doando sangue. A iniciativa de Yasmin veio no momento em que as coletas de sangue precisam de reforço. Com a pandemia, foi preciso limitar o número de doadores para evitar aglomerações. As coletas externas foram ampliadas, mas a quantidade de sangue ainda é baixa. O MT Hemocentro envia o sangue coletado aqui para hospitais públicos de todo o estado. Só na Baixada Cuiabana são atendidos pacientes de 6 hospitais. Para dar conta dessa demanda, seriam necessários hoje pelo menos 80 doadores por dia. Mas esse número tem chegado a apenas 50 doadores no máximo. Para fazer doação de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. Pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado, sem ter ingerido alimentos gordurosos e apresentar um documento com foto. O agendamento é feito pela internet. Aquelas pessoas que tiveram Covid pode doar, mas precisa aguardar 30 dias após cessarem todos os sintomas. E nos casos das vacinas, que praticamente todo mundo agora está tomando, né? A vacina da gripe é 48 horas para aguardar. Coronavac também 48 horas. AstraZeneca, Pfizer e Janssen 17 dias. O apelo do Hemocentro foi atendido pelos fiéis da Igreja Mórmon, que começaram a dar um reforço importante ao estoque de sangue. Serão 80 doadores só esta semana. Entre eles, o Elber, que encontrou um tempinho na agenda para fazer bem ao próximo. A gente se sente bem em saber que está fazendo alguma coisa que contribui positivamente. E entre os doadores, também encontramos o Venâncio, de 16 anos. Em 2018, ele precisou de uma transfusão de sangue para tratar uma infecção generalizada. Ninguém melhor que ele para saber o significado desse gesto. É realmente o líquido da vida, né? Que corre nas nossas veias, que é realmente preciso para a gente viver. O Hemocentro fica na rua 13 de junho, perto do Hospital Geral, em Cuiabá. O telefone para informações e também para agendar a doação é o 36230044. Às sextas-feiras, você já sabe, né? A gente acompanha na tela da TV Centro-América o Mais Agro, o programa que aproxima o campo da cidade e que mostra a importância deste setor. A Kátia Krieger separou alguns destaques da edição de amanhã e conta pra gente. Kátia, boa noite. Olá, Luzimar, boa noite. No Mais Agro desta sexta-feira vamos abordar vários assuntos e com aquele jeito especial de contar as histórias ligadas ao campo. A nossa equipe visitou um confinamento de gado para saber como é a lida e os desafios de entrar no mercado cada vez mais exigente. Sabia, por exemplo, que o boi come no coxo influencia no sabor e na maciez do bife? Para garantir a qualidade, o criador aposta na ciência e na tecnologia. Nós também vamos conhecer um jovem inventor. Observando as dificuldades do pai na hora de controlar as pragas da plantação, o rapaz desenvolveu o próprio pulverizador. Ele usou peças de motocicleta, tudo artesanal. E a engenhoca funciona, viu? Está em plena atividade no sítio da família. O Gabriel é o orgulho dos pais. E ele pensa grande, quer abrir a própria empresa. Fabricar mais para ajudar outras pessoas, né? E me formar e abrir uma empresa de pulverização agrícola. O Mais Agro vai ao ar amanhã, sexta, às 6 da manhã. E é ao vivo, hein? Eu espero você, porque o agro é gente e gente é mais agro.
São Félix do Araguaia, a 1.150 quilômetros de Cuiabá, registrou hoje a temperatura mais alta entre as cidades brasileiras. Isso segundo a meteorologista Josélia Pegorim. Os termômetros registraram 41,6 graus. Mas a gente mostra agora para você algumas imagens que eu tenho certeza que muitos mato-grossenses esperam ver. Estão ansiosos para ouvir aquele barulhinho de chuva. As primeiras chuvas deste semestre. Nós recebemos vídeos de telespectadores de algumas cidades aqui de Mato Grosso. Tem essa imagem, gente, ó, é de Nova Lacerda, cidade que fica a 550 quilômetros da capital, no oeste do estado. Olha que delícia de chuva. Lá o dia amanheceu assim, chovendo, com uma temperatura bem mais amena. Ao longo do dia, teve chuva também em Campo Novo do Parecis, Ipiranga do Norte, choveu também em Sapezal. A previsão é de chuva para este fim de semana para Cuiabá e regiões próximas aqui à Baixada Cuiabana. Bom para refrescar, né? Bom também para ajudar a combater tantos incêndios florestais em algumas regiões, como no Pantanal mato-grossense. O MT2 termina aqui mostrando para você imagens ao vivo da capital. Temperatura agora em Cuiabá, 29 graus e umidade relativa do ar em 38%. Para amanhã, o dia começa com mínima de 21, máxima de 37 graus. Tchau, pessoal. MT2, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta. TV Centro-América, com você.